8, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Deixa eu te contar uma rápida história para você situar em relação ao texto que lemos. A Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, ou nesse tempo ainda chamado de Abrão, vamos tratar de Abraão, ele foi levado cativo porque era residente de uma cidade. Haviam duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não era uma cidade só, eram duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ló era residente de uma das duas. E de alguma maneira, naquele tempo, se havia a forma de rivalizar as suas rixas, invadindo cidades, saqueando elas e roubando delas seus bens e levando como escravos seus moradores. Isso acontece com Ló e toda a sua família. Os reis dessa cidade querem reverter essa luta, reverter essa situação. Só que eles não têm poderio suficiente, não têm armamento, não têm homens necessários para lutarem contra estes outros reis que invadiram Sodoma e Gomorra e levaram os moradores, os bens, inclusive Ló. Eles chamam Abraão. E eu acho fantástico a forma como vai se desvencilhar toda a história, porque vai revelar algumas coisas que eram imprescindíveis na vida de Abraão, que revelam o porquê que ele era um homem que se sobressaía diante das lutas, o porquê que ele era um homem de vitórias, um homem de grande êxito diante das batalhas. Eu fico pensando o dia que Deus disse para ele assim: Abraão, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Ele levou tão a sério isso que a vida dele foi estabelecida em cima dessa palavra. Você vai ver ele como humano normal, cometendo alguns erros que nós geralmente cometemos. Exemplo, para você entender, quando ele chega num determinado local, se eu não me engano agora no Egito, e diz, com medo de que os homens matassem ele por causa da beleza da sua esposa, isso já aconteceu comigo, com medo dos homens matarem ele por causa da beleza da esposa, ele diz assim: não, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Olha que interessante, Deus pega e conta para o rei que ela não era irmã de Abraão. Deus é dedo duro. Sabe por que Deus entregou Abraão? Porque Deus não é conivente com os nossos pecados. Deus não é conivente com os nossos pecados. Deus é o maior denunciador dos nossos pecados. Mesmo sendo escolhido, mesmo sendo abençoado, mesmo estando debaixo de promessa, mesmo tendo um compromisso, mesmo estando em lugar de destaque, mesmo cuidando de vida, mesmo sendo pastor, Deus denuncia os nossos pecados. Deus fez isso com Davi. Mandou o profeta Natan lá, não mandou um acusador, não mandou um demônio, não mandou um inimigo, mandou um profeta. Abraão comete essa falha resolvida com Deus, situação resolvida. Abraão vai caminhar sobre essa palavra: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Os reis de Sodoma e Gomorra mandam chamar Abraão, contam-lhe o que aconteceu. Abraão vai na sua casa, dentre os seus, e monta um exército. Um exército de alguns poucos homens, não eram muitos não. Não eram muitos, mas eram homens valentes, Lucas. Não eram muitos, mas eram homens comprometidos. Não eram muitos, mas eram homens presentes. Não eram muitos, mas eram homens que não falhavam, não abriam mão do seu compromisso. Não eram muitos, mas eram homens fiéis. Tem muita gente enganada com volume, com quantidade numérica. Não precisa ser muitos se forem homens de compromisso. Não precisa ser muitos se forem homens de responsabilidade. Não precisa ser muitos se for uma igreja íntegra que caminha na presença de Deus.
Não foram muitos joelhos que mudaram a história de pessoas. Às vezes só 2, né, mãe Lisiane? Culto após culto, chorando, 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 até ver Deus fazer. Não é apenas quem faz, é se tem compromisso e vai continuar lá comprometido. Abraão manda chamar esses homens. E esses homens vêm. Sabe para quê? Para travar as batalhas de Abraão. Olha que coisa linda. Eles não eram parente de Ló. Eles não conheciam talvez Ló. Eles não tinham compromisso com Ló. Mas eles vêm para travar a batalha de Abraão. Sabe por quê, meus irmãos, que eles vêm para travar a batalha de Abraão? Você quer saber por que às vezes não tem pessoas que vêm travar as nossas batalhas? Eles vêm para travar as batalhas de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão era um homem que travava as batalhas dos outros. Abraão estava travando a batalha dos reis de Sodoma e Gomorra. Então, por ele travar a batalha dos outros, haviam pessoas que travariam a batalha dele também. Isso é recíproco. Isso é óbvio. Às vezes nos sentimos sozinhos em meio a algumas adversidades que nós poderíamos ter companhia, mas quando nós temos a oportunidade de sermos companhia, não somos. Ah, mas eu não tenho ninguém que trave as minhas batalhas. E você está travando as batalhas de alguém por acaso? Abraão então podia travar as batalhas dos outros. Por quê? Porque ele tinha pessoas que travavam suas batalhas. Abraão vai para a guerra, vence, em resumo ele vence a guerra. E o desfecho de como tudo isso acontece é o que mais me impacta. Porque primeiro ele vai conversar, leia na sua casa o capítulo 14 de Gênesis. Ele vai conversar com os reis. Com os reis. E os reis, impressionados com a vitória, vão dizer assim: olha, sabemos do custo que há uma campanha dessa, uma guerra dessa. Fique com os despojos. Olha isso. Fique com os despojos, com aquilo que era nosso, mas eles roubaram. Apenas me devolva as pessoas. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Os reis estão dizendo assim: pessoas sempre serão mais importantes que coisas. Fique com os despojos, fique com o ouro, fique com a prata, fique com o tecido, fique com isso, fique com aquilo. Devolva-nos as pessoas. Abraão devolve as pessoas e devolve os despojos. Abraão vê que não é momento oportuno e de que tirar vantagem das pessoas é algo que nunca vai agradar a Deus. Mas houve um custo? Sim, houve um custo. Mas ele sabia a quem ele servia e o quanto Deus tinha o abençoado. Eu acho fantástico quando nós entendemos o porquê que às vezes Deus dá mais do que nós precisamos. Eu tenho dito isso tantas vezes. Por que Deus dá mais do que eu preciso? Porque Deus está pensando que em outra pessoa ser abençoada através de mim. Abraão disse: longe de mim, olha, longe de mim deixar vocês pensar que eu prosperei com a desgraça de vocês. Olha isso. Abraão diz: eu não vou tirar nada, olha só, exceto os despojos, a parte dos meus servos. Ou seja, Abraão diz assim: ó, o único direito que eu tenho é sobre aquilo que é meu. Eu não tenho direito sobre aquilo que é dos outros. Olha que fantástico. Deixa eu te falar um negócio. Abraão era um homem de relacionamento. Primeiro, relacionamento familiar. Por isso ele foi para a guerra, porque Ló estava lá. Quem era Ló? Ló era o parente que o tinha de certa forma traído, usurpado, por causa das guerras dos pastores. Ainda assim não sendo um bom parente, porque diz que parente é igual dor de dente. Ainda assim não sendo um bom parente, nós devemos aprender com Abraão. Abraão foi ao resgate de Ló. Segundo, Abraão era um homem de bom relacionamento. Por quê? Porque ele atendeu o pedido dos reis. Terceiro, Abraão era um homem de bom relacionamento. Por quê? Porque ele lutou pelo direito dos seus servos. O que é dos meus servos é dos meus servos. E eu acho lindo isso. Aqui uma observação que eu particularmente trago para o meu contexto ministerial.
Quem é que luta por tua prosperidade? Abraão disse assim: eu abro mão da minha parte, exceto dos meus servos. Ele podia dizer: ninguém vai ganhar nada hoje, ninguém vai ganhar pagamento hoje, ninguém vai receber nada. Pelo contrário, eu abro mão do meu, mas eu quero que os meus servos recebam o dele. Quem é que está lutando pelo seu crescimento financeiro, por tua prosperidade? Quem está comprometido? Aí de novo eu digo: você está comprometido com quem? Nós estamos equivocados e às vezes estamos deixando de investir o quanto é necessário, exemplo, na vida dos filhos. Tomara que não doa o que eu vou te falar. Se doer, tomara que seja curado rápido. Mas é um grande engano hoje nós, pais, acharmos que os nossos filhos precisam só comida e roupa. Essa semana eu vi uma moça, parecia uma princesa. Pastora Thaís que me mostrou. Descendo as escadas de uma escola falando inglês. Eu disse assim: glória a Deus. Aleluia. Sabe aquelas coisas que você tem que parar e orar? Você tem que parar e fazer uma oração assim: graças a Deus, obrigado, Jesus. Porque nós devemos estar comprometidos com o crescimento financeiro, com a prosperidade dos outros, começando pelos nossos. Campeões são formados em casa. São formados em casa. Campeões são formados em casa. Guarde o que eu estou falando. Campeões são formados em casa. Não espere que as escolas públicas ou particulares façam o teu trabalho. Que os professores, que os pastores, que as autoridades que façam o seu trabalho. Campeões são formados em casa. Por isso Deus ungiu Davi a rei em casa. São formados em casa. O sacrifício, pastor, é dos pais. O sacrifício é dos pais. Vai custar o quê? Um tênis de marca para você, um relógio mais caro, um celular melhor. Campeões são formados em casa. São formados em casa. Exemplo. Esse ano, com exceção esse ano, que tudo parou. Eu disse isso algumas vezes. Amanda, segunda mais bem ranqueada do estado de Santa Catarina, na modalidade de esporte que ela pratica, é o karatê. Tem muitos outros alunos ali, a academia é enorme. Tem muitos outros alunos lá. Por que ela, pastor? Porque campeões são formados em casa. Por que não os outros? Porque campeões são formados em casa. Em casa. Ai, pai, eu estou nervoso para fazer karatê. Vamos lá para a praia treinar. Você vai me treinar, pai? Vou. Faz assim. Agora faz assim. Agora faz assim. Faz assim. Agora faz assim. Por que você está fazendo isso, pai? Porque no filme Karate Kid deu certo, minha filha. Deu certo. Agora você vai andar agachado e vai agachar, vai chutar, vai levantar, vai agachar, vai chutar. Por que você faz isso, pai? Porque eu acho que vai dar certo. Campeões são formados em casa. Nós ficamos esperando as pessoas fazerem o nosso trabalho na vida dos nossos. Por isso que Deus te traz para cá, irmão, porque aqui é a casa onde Deus levanta, forma, unge, prepara campeões. Campeões são formados em casa. Primeiro karatê, primeiro campeonato, tomou um chute no pé do ouvido que fez tuim. Falta, a moça foi penalizada, uma menina enorme de grande, ela é a mais baixinha da categoria dela. Ela olhou para mim com aquele olhar de gato de botas, cheio de lágrimas. A mãe não foi, só estava eu lá, ainda bem. Ela olhou para mim assim, aquele olhar assim: pai, ela me chutou, pai, tá doendo. Eu olhei para ela assim: e ela estava assim, olhou para mim assim. Sabe por que eu fiz isso? Porque a vida vai chutar mais forte do que aquela menina.
E eu não vou estar lá para passar a mão na cabeça, para falar tadinha, para falar coitada. Então o meu compromisso e minha responsabilidade é formar um campeão o quanto antes. Campeões são formados em casa. Essa semana estava lá, eu e o Vitor orando na sala. Vitor com fone de ouvido. Estamos lá orando. Meu filho saiu. Está lá o Vitor bem assim. Deixa eu mostrar como é que o Vitor é elegante. Estava lá orando em línguas. Eu estava assim. Orando. Daqui a pouco o Everton filho chegou, não falou nada. Lambido, igual aqueles gatos lambidos. Vai esfregando na gente, vai entrando aqui assim, daqui a pouco está no meu colo já. E eu vi orando e eu também, e ele no meu colo. Daqui a pouco ele fechou o olho e começou. Eu acredito que ele não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Mas ele ficou assim. Shikanta Namassai, Shikanta Namassai. Eu até guardei a palavra. Shikanta Namassai, Shikanta Namassai. Eu ia dar um chacoalhão nele e falar, não faz isso. Só que na hora me veio um pensamento seguinte. Os filhos sempre vão reproduzir o que os pais fazem. Eu falei, é melhor ele imitar a oração do que ele imitar essa palhaçada que acontece no mundo funk. É melhor ele imitar a oração do que ele imitar essas coisas erradas do mundo. Ele ficou lá assim, Shikanta Namassai, Shikanta Namassai. Sério, olhando sério. Por que você está falando isso, pastor? Porque campeões são formados em casa, gente. São formados em casa. São formados em casa. Abraão disse assim, olha, eu levarei tantos homens nascidos e criados na minha casa. Na minha casa. Por isso que Deus te traz para a presença dele. Por isso que Deus quer começar por você. Porque se Deus conseguir fazer na sua vida, Deus vai fazer na vida dos teus. Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Campeões são formados em casa. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Achei lindo, parabéns, Miriam. É a moça que eu falei que desceu nem princesa nas escadas. Parabéns, filha. Parabéns. Isso é honra. Isso é honra. É um tipo de honra que o filho pode dar para o pai. É um tipo de honra que o filho pode dar para o pai. Alegria. De ver retorno em relação ao investimento. Parabéns, parabéns, parabéns. Cada madrugada de choro, né, missionária Vani? E cada degrau de escada, né, bem? Debaixo de sol escaldante, às vezes doente, debaixo de chuva. Isso é honra que os nossos filhos trazem para nós. Para nós. Como eu digo para minha filha, e vocês com certeza também receberam dessa forma. Vai, minha filha, traz uma medalha para o pai. Isso é medalha de honra. Honra ao mérito, isso é medalha. Vai, minha filha, e traz uma medalha para o pai. Isso é honra. Honra. Pastor, isso constrange. E pastor, isso é. Só que Deus quer nos moldar, irmãos, a esse nível. Por quê? Porque Ele quer que nós andamos em honra. Ele quer nos moldar a esse nível, porque Ele quer que nós andamos em honra. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele quer que nós andamos em honra. Aí alguém se frustra assim, mas a minha vida não foi assim. Não, então faça diferente. Faça diferente. Você não precisa se magoar com seus pais. Você já tem que superar isso. Mas faça diferente. O Abraão disse, nascidos e criados na minha casa. Por que criados? Porque nem todos nasceram lá. Mas se está na minha casa, está debaixo da minha responsabilidade. Quando eu recebo uma menina amiga da mãe na minha casa, eu cuido, eu trato, eu respeito como faço com a minha filha, porque está debaixo do meu teto. Se está debaixo do meu teto, está sobre as bênçãos, promessas de Deus sobre a minha casa. Entrou debaixo do meu teto, entrou debaixo da mesma legalidade que eu estou. Se eu estou bem, está debaixo da legalidade boa. Se eu não estou bem, está debaixo da legalidade que não é boa. Está debaixo da mesma legalidade. Ai, pai, você trata tão bem minhas amigas. É claro. E não é porque é da igreja, não. É porque é da igreja, porque é filho de crente. Não. Tem nada a ver com os pais. Tem a ver com o teto. Tem a ver com o teto. Tem a ver com o
É isso que Deus quer colocar sobre a tua casa, meu irmão. Para de ver as coisas de forma física, para de ver as coisas só de forma humana, começa a enxergar o mundo espiritual. Começa a enxergar o mundo espiritual, começa a contemplar que há um ambiente de espiritualidade sobre a sua casa. De vez em quando você tem que sair orando no quintal mesmo, de vez em quando tem que ir lá botar a mão no cachorro. Verdade, vai lá. Ah, pastor, eu oro pelos meus bichinhos. Em casa, claro que eu oro. Não ora pela Meg? Olha, está debaixo do teu teto. Lá em casa todo mundo é gordinho. Por quê? Está debaixo do mesmo teto. Não tem ninguém que é magrinho. Até a Pete. Todo mundo é gordinho, está debaixo do mesmo teto. Ai, pastor, eu quero engordar. Vai passar uma semana lá em casa para você ver que a pastor Thaís cozinhando. Uma semana. Sei não, gente. Você tem que piscar. Uma semana, meu Deus do céu. Campeões são formados em casa. Guarde que eu estou falando isso. Abraão era um homem de bons relacionamentos. O versículo que nós lemos, vamos encerrar, fala exatamente no pós. Abraão devolver os bens, as pessoas para os reis, pagar os seus servos, e agora Abraão vai ter um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, que provavelmente era, que depois da onde se tornou Jerusalém. Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Ali acontece algo fantástico. Ali acontece a Santa Ceia, porque Melquisedeque serve a Abraão com pão e vinho, e ali acontece Abraão entregando o dízimo. Lembra que eu disse? Vou recapitular. Abraão é um bom de relacionamento. Relacionamento com Ló, sua família. Relacionamento com os reis, a autoridade. Relacionamento com os seus servos, aqueles que travavam suas batalhas. Agora Abraão, relacionamento com Melquisedeque. Ele sabia diferenciar os tipos de autoridade das quais ele precisava, desculpe a palavra, submeter-se. Esses são autoridades no mundo físico, reis. Melquisedeque, autoridade no mundo espiritual. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele sabia diferenciar e ele sabia se colocar debaixo da autoridade. Quando Melquisedeque vê Abraão e a vitória, Melquisedeque diz a Bíblia assim, vai a Abraão com pão e vinho. Sabe o que isso significa? Ele tinha bons relacionamentos com seus líderes espirituais. Bom, não é com o seu líder, não estou apontando para mim, irmão, estou falando no contexto geral. Ele tinha bons relacionamentos com seus líderes espirituais. Bom relacionamento. Por isso Melquisedeque podia servir para ele aquilo que manifestava a comunhão que havia entre os dois, aquilo que mostrava a ligação que havia entre eles, pão e vinho, pão e vinho, Santa Ceia. Isso aqui tem comunhão entre nós, meu filho. A comunhão entre nós, a comum união entre nós, comunhão. Abraão, bom relacionamento. Quando depois que Melquisedeque serve a Abraão pão e vinho, a Bíblia diz assim que, olha, primeiro, lembra? Ele abriu mão de tudo lá atrás, na guerra. A Bíblia diz que ele dá o dízimo de tudo. Vou recapitular e vou finalizar. Ló, primeiro, bom relacionamento familiar. Segundo, relacionamento com os reis, autoridade no mundo físico. Terceiro, relacionamento com os seus servos, porque lutou pelos seus direitos. Quarto, relacionamento com Melquisedeque, conseguir reconhecer a autoridade espiritual. Quinto, ele dá o dízimo. Um bom relacionamento com Deus. De família até Deus. Ele conseguia levar a sério aquilo que Deus disse assim: se tu uma bênção. Fique de pé comigo, por favor. Se der, outro dia nós continuamos. É muito longo. Se tu uma bênção. Por quê, pastor? Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Eu vou chamar aqui, não a Miss e o Ben agora, só depois da Santa Ceia. Vou pedir para o pastor Edson e a pastora Sandra, junto conosco, ministrar. Eu queria orar pelo Peterson e pela Isa. Nós sempre oramos pelas grávidas aqui na igreja. Isso aí, aqui mesmo. Vem cá, meu vizinho, por favor. Junto com os seus. Eu disse para a Isa hoje na porta da igreja, Pedro, você está parecendo um pino de boliche. Pequenininho, fininho, chega aqui e faz assim, né? Não parece, meu vizinho?
Por que nós vamos orar? Porque como igreja, nós temos o poder, olha que palavra perigosa, o poder de abençoar. Embora já seja abençoada como igreja, nós podemos potencializar a bênção de Deus sobre esse casal, a bênção de Deus sobre esse bebê. Eles pediram? Não, pastor. Quem pediu foi Deus. Quando eu encontrei ela na porta, ora por ela e pelo bebezinho. Como é que é o nome do bebê? João? João Alan. Ah, João Alan. É João Alan, né? Alan agora eu não sei como é que é inglês, né? João Arlindo. John Alan. Olha só, nome de gente famosa. Por quê que é nome de gente famosa? Porque vai ser famoso. Porque vai nascer num lar de honra, debaixo de um teto de honra, numa casa de honra. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, estenda suas mãos, irmãos. Nós oramos para que o John Alan passe pelo processo de potencialização de bênção. Sei que os pais, a avó, os familiares já têm orado, mas nós, como igreja, fazemos isso também. E acrescentamos sobre a vida deles as tuas bênçãos. A bênção da saúde, do crescimento, a bênção do orgulho ao coração do pai pelo filho que tem, a bênção do brilho dos olhos da mãe quando olhar para o filho. A bênção, Senhor, de ser um bom homem, um homem de Deus, que cresça nos teus caminhos, que tema o Senhor em tudo, que não dê trabalho. A bênção, Senhor, que seja um homem honrado, de família, pai respeitado. A bênção, Senhor, a bênção dessa mãe poder segurar essa criança nos braços, de estar guardada e protegida em todo o tempo. Assim nós oramos, crendo que sobre o teto dessa casa a bênção do Senhor está. Em nome de Jesus. Amém.